Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está ouvindo a gente, mas seja bem-vindo a mais um episódio do Kaia Talks. E dessa vez eu importei Cassiano Gomes, porque ele não está normalmente em São Paulo, então a gente tinha que aproveitar que ele está aqui para falar um pouco sobre muitas empresas que ele tem. Mas a gente vai focar um pouquinho na ComplySoft e como ela veio para resolver alguns problemas de tecnologia que existem nesse mercado. Seja muito bem-vindo, Cassiano. Obrigado, Maria. Obrigado a todo mundo por estar aqui assistindo com a gente. Imagina. E bom, Cassiano, como eu falei, é fundador da ComplySoft. Só que antes da ComplySoft, ele é muito conhecido porque ele, na verdade, é o fundador da Abrace, a maior associação de pacientes de cannabis do Brasil. Além de ser a maior em número, também é a que mais deu visibilidade para o tema de maneira nacional, né? Acho que foi a primeira que todo mundo ouviu falar, assim, de maneira Saiu ampla. No Fantástico, né? Saiu no Fantástico, exatamente. E hoje a gente chamou ele para um papo justamente para entender alguns dos problemas que esse mercado tem e como ele veio para solucionar. Então eu não posso deixar de começar te perguntando, Cassiano, o que te fez criar a ComplySoft? Qual foi a dor inicial que você falou, não, eu preciso criar uma solução para isso aqui? Bem, assim, tudo começou, né, ali quando a gente começou a luta ali em 2014, 2015, eu já tinha necessidade, né, de pessoas que estavam ali comigo no início, utilizando o óleo, começassem a fazer uma espécie de rastreio, né? Então a gente começou criando um grupo do WhatsApp, né, e aí esse grupo a gente colocava os pedidos, né? Depois a gente criou um grupo de e-mail, e aí começou os pedidos, era por e-mail, né? Logo, e aí quando a gente entrou com a ação na justiça, eu já tinha mais ou menos 250 pacientes, né, usando óleo. E aí a gente começou a fazer ali no WordPress, né, uma certa solução. Só que de lá para cá as coisas se escalaram muito. E chegou um momento que eu tive que começar a procurar soluções. Então eu procurei a Fragon aqui em São Paulo, a gente procurou a TOTS, a gente pegou o RIB, a gente usou, a gente usou Superlógica também. Aí eu contratei uma empresa para fazer um software para a gente, né? O desenvolvedor brigou com a esposa e aí foi para Patos, lá no interior da Paraíba, tomou uma cachaça e nunca mais voltou. O sistema ficou à deriva. Então, assim, deu aquela tela azul, né? Já era em Laravel, a gente já tinha alguma tentativa de fazer algo já mais moderno, bem customizável, mas aí eu fiquei sem desenvolvedor e o Git era dele, então perdemos tudo. Tá. Né? E aí foi quando eu procurei outra empresa, acho que RIB também, que é um software, mas não tinha a parte de pedidos de paciente, então assim, a gente sempre ficou nessa de pula em pula, até que a gente literalmente licenciou um sistema aqui em São Paulo. Eles têm um sistema já há 10 anos, a gente pôde alterar ele, customizar ele de acordo com as nossas necessidades. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi que eu estava fazendo um projeto que ia beneficiar a Abrace, eu parei e pensei, poxa, eu posso também beneficiar as outras associações. Já eram 7, mais ou menos, associações. Acho que a PEP, a AMAMI, tinha a de CIF também, a de Diogo, a AMI Medicinal. Então, já estavam várias associações brotando e todo mundo estava disposto a precisar de uma solução. Então, foi aí que eu abrir a empresa. Eu decidi, naquele momento, iniciar um novo projeto. Então, assim, eu chamo vários projetos, né? A gente tem que ter vários projetos e, às vezes, a necessidade do projeto ter a sua individualidade, o seu fiscal e inclusive, os seus colaboradores, né? Porque aí eu pude pegar os colaboradores e deixar eles somente com o sistema e não mais fazendo TI ali da associação, da Abrace. Então, assim, eu separei uma coisa da outra para deixar até mais correto, mais em compliance. A partir daí, eu acho que eu comecei com 2 colaboradores ali, back-end e um suporte, né? E aí a gente começou a desenvolver melhorias. Aí já são 7 anos.
Caramba, já tem Exato. tudo isso Hoje de tempo? a gente tem mais ou menos 100 mil cadastros de pacientes. A gente já movimentou mais de 1 milhão, 1 milhão de pedidos, né? Caramba. E a gente já movimentou mais de 50 milhões de reais. Né? Então, Nossa. assim, a gente tem zero queda de servidor, né? A gente nunca ficou mais de um minuto ali sem. Às vezes que a gente teve problema foi nas atualizações do Pix, Tá. né, que todo mundo teve um problema. Então, assim, a gente teve alguns problemas quando o servidor da Amazon transferiu para São Paulo. Então, assim, algumas coisas, mas nada de grave. Então, assim, eu tive paz, né? Eu comecei a ter mais tranquilidade. E foi aí quando a gente pôde focar no que a gente veio para fazer, né? A missão lá de salvar vidas. Então, eu acho que a Comply ela nasceu para salvar vidas também, porque no final das contas, todas essas famílias, todos esses pacientes estão utilizando algo que eles possam fazer o pedido. Aí sempre vai ter melhorias que a gente pode fazer, né? Isso é a questão de planejamento, mas hoje a Comply, eu acredito que ela nasceu para para trazer uma solução para quem precisa, né? Para Que quem bom. estava precisando. E me conta uma coisa, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de outras associações que usam o sistema. Uhum. Você pode me contar o caso de alguma delas e como foi o processo de implementação? O que vocês colocaram primeiro? Ou vocês já entram com a solução completa? Como que funciona? A gente tem o Legacy, a gente batizou de Legacy porque ele é o software legado que no início começou com esse sistema, né? Esse sistema, hoje a gente apresenta um onboarding, né? Tá. Quando o cadastro da nova associação chega. Então a gente faz o onboard e ele já consegue começar a poder gerenciar, né, os pedidos, gerenciar os pagamentos, gerenciar cadastros, gerenciar prescrição, baseado na 344, ou seja, o pedido entra, mas só sai depois que é aprovada a prescrição, né? Perfeito. O acesso à área de produtos baseado na 344, ele só é permitido para usuários cadastrados e autorizados, né? Então, assim, a gente tem um RT farmacêutico ali em cada entidade para garantir que aquilo ali está sendo feito de forma correta. A gente não expõe os produtos, né, na frente de nenhuma. E a gente também orienta, né? Perfeito. Então, acho que uma grande parte do meu trabalho hoje é orientar. Então, às vezes eu estou no telefone ali, mais falando sobre como fazer melhor, como fazer correto, né, como fazer mais barato. É isso a vida de quem está nesse negócio. Né? E quais são as soluções? Você foi comentando algumas ao longo, né? Uhum, Gateway de pagamento, uhum. a questão da prescrição. Quais outras soluções você tem dentro desse ecossistema? E já deixa eu te encaixar outra Aham, perguntinha. sim. Tem alguma que você percebe que é a queridinha dos seus clientes? Eu acho que a queridinha dos meus clientes é a Comply Pay, Tá. né? Porque quando a Comply Pay nasceu, a solução de pagamento que a gente teve que criar tinha 12 associações sem conseguir abrir conta bancária. Nossa, Então, assim, gente. eles já tinham tentado no Banco do Brasil, já tinham tentado no Santander, tinham tentado no online, que eu não vou dizer o nome, mas vários e também não tiveram nenhuma resposta. O porquê de não? Então, o meu gerente me avisou, cara, a gente, 2 associações, a gente faz uma coisa, a gente parou, o Brasil para, É, entendeu? E aí cara, a gente tem que ir atrás. E aí a gente veio aqui em São Paulo, a gente conheceu uma empresa, a gente fez uma parceria, e aí a gente começou a transacionar em menos de um mês. Né? caramba. A Brace, ela colocou a prova, né? Aí no mês de janeiro, no mês de dezembro, a gente já ativou, e então, assim, deu tudo certo, todos os pagamentos ali, não houve nenhum erro, né? E a gente pôde terminar o ano alegre, porque agora a gente tinha a nossa solução. E aí, a partir de janeiro, a gente começou a liberar para essas 12 associações, Perfeito. aos poucos todas foram vindo,
E aí hoje a gente tem um ecossistema tranquilo, onde a gente tem um suporte, onde a gente pode ligar para o suporte, falar com uma pessoa, entendeu? Tem o meu telefone, tem o telefone de André, tem o telefone da Comply, tem o telefone de suporte, então a gente tá aqui, né? Então digamos, um lugar onde a gente pode ter um porto seguro, que a gente pode garantir tranquilidade, que a gente não vai acordar e a nossa conta vai estar bloqueada. É uma loucura isso, né? Pensar que a gente passa por todo esse. Porque as associações, elas são autorizadas. O que, que o banco tem para desautorizar ou para palpitar? Não deveria palpitar nada. E até a empresa de cannabis da 660, menos as da 327, que a gente sabe que, querendo ou não, né, são protegidas, mas Sim. da 660 tem dificuldade. Às vezes eu falo que a gente tem conta da Caia no Itaú, Sim. fica todo mundo, como vocês conseguiram abrir? Eu falo, porque é prestador de serviço, né? Então é um pouco mais simples nesse sentido. Mas falando dentro da Comply Pay, eu vejo, a Caia tem já teve que usar um gateway de pagamento e foi só problema. Eu lembro que a todas as etapas era problema. A Pagar.me tinha problema, a PagSeguro tinha problema. E aqui eu não tenho problema de nomear porque foi minha experiência pessoal, tá? O que você, dentro da Comply Pay, priorizou ou protegeu para garantir que quem usa não ia ter essa experiência negativa? Foi o Pix? Ou foi ter essa rede de contatos para quando tá dando... O que você acha que torna ela mais segura do que outras? Eu acho que realmente o atendimento ao cliente. Tá. Né? Porque empresas muito grandes, elas não têm como dar conta. Então, elas te jogam no 0800 e você se perde ali, né? Ou então te joga no inteligência No artificial. chat, é horrível. Então, no robô, né? Então, assim, a gente... por mais que a gente seja uma empresa de tecnologia, por mais que a gente tenha inteligência artificial, se você entrar hoje, você não vai conversar com o robô, você vai conversar com o Anderson, entendeu? Né? Você vai conversar com o Jonas, entendeu? Ou até mesmo André. Então a gente tá ali trocando o meu número, eu dou meu número, a gente dá nosso número. O que a gente não quer é que as pessoas entendam que, às vezes, o pior, a grama do vizinho não é mais verde, entendeu? Né? Então, assim, as pessoas às vezes, eu vou sair, eu vou para algum lugar, para outro banco, por causa que, digamos agora na época do Pix, né? Foi a mudança que eles fizeram no servidor do Pix, e a gente passou ali uma hora, aí quando voltou ainda deu uns bugs. Então, assim, o pessoal ficou nervoso, mas isso foi contido. Então, a gente vive para apagar fogueira. É isso. É duro, né? Infelizmente. Mas eu entendo. Quem é também. Vocês não deixam de ser um prestador de serviço, Isso, né? E o prestador depende. de serviço precisa atender bem quem tá do outro lado. Certeza. E me fala uma coisa: você sentiu dificuldade de convencer alguém de que era necessário algo especializado para esse mercado? Não, eu já tentei algumas vezes avisar para alguns gestores, né, para ter alguns cuidados, né, mesmo quando alguns gestores querem iniciar um projeto próprio. Isso já aconteceu, isso acontece e eu acho louvável. Mas o que acontece? Como gestor, eu não estou falando como empreendedor, estou falando como gestor. Como gestor, eu tenho um dever de estar diminuindo o peso, né, o custo, né, sempre buscando ali também uma questão de compliance, de conflito de interesse. Então, vamos lá, como é que eu posso auditar um sistema que eu mesmo faço, entende? Então, eu sempre tenho que estar terceirizando, eu sempre tenho que estar priorizando. Digamos, a gente conseguiu terceirizar a segurança da Abrace. Então, aqui demorou muito, mas a gente conseguiu. Até porque é um pouco caro, né? Mas a gente conseguiu, então acho que é o caminho para todas as associações. Mas por que, Cassiano? Porque não tem como você colocar alguém que vai cuidar de uma coisa né, que é tão querida. Pode, e vai haver problema. Entende? Quando é uma empresa terceirizada, isso também pode ocorrer, mas é muito mais fácil você reverter, né? Então, terceirizar a parte de tecnologia, a parte de sistema, é primordial, né, para que até mesmo se caso houver, né, e já houve casos, né, de uma associação ter um problema com a delegacia, com o delegado, ele pode prestar toda a papelada, né, impressa ali, de todos os rastreios de todas as plantas que ele obteve. Né, consegue também uma declaração da empresa, né, que a empresa
que a associação segue as boas práticas, né? Então a gente consegue junto resolver um problema que o que eles querem? Eles querem papel, eles querem uma prova que você está registrando as Uhum. coisas. Então chama-se rastreabilidade. As pessoas que trabalham com cannabis, acho que é a palavra que mais é necessário. Não só aqui, mas lá fora. Né? Sim. Do seed to Rastreabilidade. sale, né? Que tem lá Isso. fora. Eu vi uma vez o processo. E é muito legal, na verdade. Uhum. Quando você vê no Sim, software desenhadinho sim. e dá uma segurança, né? Eu, na época, era 2012 no Colorado e eles já Uhum. tinham isso. Imagina, e a Sim. gente começando agora. Eu achava que a gente nunca ia chegar como é os Estados Unidos se a gente não tivesse algo. Como eu morei nos Estados Unidos, eu sempre lidei com software quando era jovem, várias iniciativas, vários pequenos projetos, eu tinha uma inclinação. Então foi aí que nasceu, né, essa intenção. É, é um pouco de paixão também, é um pouco de necessidade, mas também tem um pouco de nerd, né? É bom ter. Eu não sou nerd o suficiente, então eu fui fazer sociedade com o Nerd Master, porque eu tinha pouco, mas é legal, assim. Eu falo que, às vezes, eu falo bem, né? Sim, Então eu tenho as minhas coisas. Eu gosto de ver podcasts sobre técnica de venda, técnica de sim. marketing, mas é muito legal, assim, pessoas como você, como o Thiago, que vão para dentro dessas novas soluções, porque é um mundo em transformação. Não pensar em tecnologia hoje em dia é uma loucura, Não né? tem como. E para quem está começando uma associação, a gente vê que isso ainda é um. Eu brinco que depois de ter uma fazenda de maconha, a segunda coisa que as pessoas mais querem é ter uma É associação. incrível, É né? incrível. O que você recomenda para quem está começando? O que você acha que é essencial dentro do portfólio de TI? Que assim, não dá nem para começar sem. E quais coisas dá para ir colocando ao longo da expansão? Eu acho que o primeiro que precisa, para começar a ser uma associação, ela precisa ter vamos dizer, a necessidade, né? Se a necessidade for comércio, eu acredito que uma associação ela não tem frutos. Tá. Muitas associações, elas, antes de começar, elas já racharam. Então, assim, no Brasil tem muitas associações que começam com iniciativa, mas por causa de que os fundadores ali estavam focados em recursos, em dinheiro, em Uhum. comércio, e aí há um rompimento, porque não é feito para ser ter um dono, né? É feito para ser das pessoas. Sim. Então ela meio que uma prefeitura, né? Então meio que Uhum. um órgão público. Mas não quer dizer que as associações movimentam poucos recursos, né? Eu tenho dados que as associações movimentam quase 5% do PIB, né? Caramba. No Brasil. Então, assim, as associações hoje é um dos setores mais quentes que existe, né? De movimento de ações sociais, empreendimentos utilizando ESG. Então, assim, é, a gente substitui o Estado, é isso que entendeu? Então, a Abrace hoje substitui, é um mini SUS. A gente atende mais de 2.000 famílias gratuitamente. Então, o que faz com que uma associação ela tenha prosperidade é esse fogo, essa missão, entendeu? Essa dor. Tá. Porque se for somente pela cannabis, eles desistem. Então, assim, eu tive vários casos de associações de pessoas que me procuraram e que desistiram. Chegaram um momento assim, me ligaram e disseram: olha, Cassiano, eu não quero mais montar associação, eu vou passar os pacientes para você. Então, essa é a realidade, né? Quando a gente vem achando que a cannabis e que vender planta, vender flor, fazer uns óleos, vender os óleos é o objetivo, elas não prosperam, né? E quando a gente coloca a associação no seu pleno, na sua plena utilidade, você vai fazer com que todos os objetivos sejam cumpridos. Então, vamos lá, quais os objetivos que a associação tem que ter? Então, lá na Abraço, hoje eu tenho mais de 45 objetivos. Quando eu comecei, eu tinha ali 8 objetivos. Legal. Né? Então, a gente tem que fazer educação, tem que investir em educação, tem que investir na ação social. Então, a gente tem que contratar, pagar melhor os colaboradores. Então, assim, a Abraço é a melhor associação que paga no Nordeste, segundo o banco Bancob, Cicobi. Né? Caramba, que Então, legal. assim, os nossos vencimentos, eles
eu sempre prezei, a gente trabalha de 5 a 2, né? 5 a 2. Então, a gente sempre prezando por esse lado de inovar, de esticar a corda. A gente conseguiu conceder para as colaboradoras dispensa por questões de menstruação, Que né? bom. Então, a gente tem como criar soluções. A gente pode criar um museu, né? Esse recurso ser aplicado para museu. Então, assim, a gente pode ter vários benefícios que uma empresa não vai querer ter, Sim. né? E uma associação que não tem nenhuma ação, não cumpre o seu objetivo, no final das contas, acaba sendo uma empresa, apenas isso, né? E ela não prospera, né? E mais cedo ou mais tarde, o que vai ser cobrado? Vai ser cobrado que ela cumprisse o seu papel social, e ela não pode perder esse papel social. Então, assim, é uma é um grande empecilho para o início de uma associação. Então, eu acho que o principal é esse, porque a questão do estatuto, até a inteligência artificial faz, Sim. né? Então, para a questão tributária, ela é isenta, né? Mas ainda incide nos custos de trabalho. Então, assim, a questão voluntário, ela é complicada, porque você tem uma pessoa que faz o trabalho voluntário e a outra faz o mesmo trabalho pago. Então, assim, acaba que você vira meio que uma empresa, né? A Brás hoje não tem uma pessoa voluntária, porque todas as funções, elas requerem que tem um ou outro que faz igual, então não tem como, né? Então, eu acho que o maior empecilho para hoje para uma associação no Brasil é porque as associações elas não podem obter recursos federais através de empréstimos do Banco do Nordeste como incentivo. Se nós fôssemos cooperativa, talvez a gente obtivesse esse benefício. Eu escolhi a associação porque a gente realmente era uma causa. A gente continua sendo uma causa e a gente vai continuar lutando pela causa. Mas uma cooperativa, ela sim resolveria o problema, porque o objetivo de uma cooperativa é a cooperação entre várias pessoas em prol, né, de um ganho financeiro. Sim. Então, é preciso ter esse muito em mente aí. Você sabe que você não vai lembrar, talvez, Uhum. porque o que eu vou te falar agora fazem 9 anos. Em 2016, eu fiz uma entrevista com você, Né? antes de ter Caia. E eu te perguntei por que você tinha criado a Abrace. E eu acabei de lembrar isso com você me falando, e você falou assim, algo na linha, tá? Para mães não precisarem mais usar a panela de Sim, fazer arroz para sim, fazer óleo. sim, Que elas possam ter o óleo dos sim, filhos delas de maneira mais controlada, com mais processo de segurança. sim. E eu lembro que aquilo me marcou, porque eu tinha visitado uma mãe que tinha me Uhum. mostrado a panela de arroz. E eu tinha ficado chocada, porque na época eu não tinha a menor ideia de que era assim que a galera tava se virando. Uhum. Mas eu achei interessante que você falou isso, porque eu acho que começa de amor, né? Como muitas histórias, várias associações vão começar pelo amor. É, E às vezes com pessoas que nunca empreenderam, é, nunca mexeram num sistema, sim. nunca precisaram, né? Então, o que você recomenda para quem tá pensando em seguir esse caminho? E aí agora eu vou até sair só da associação, tá? Porque hoje em dia tem outras maneiras de alguém fazer uma empresa e trabalhar com pacientes sem precisar ser uma associação, né? Lá atrás a gente não tinha tanta Sim. opção. O que você recomenda para quem está começando, quando o assunto é tecnologia, que você acha que começar sem, a pessoa já começa perdendo? O que ela tem que ter em mente? Ao contrário, eu acredito que o dia da inauguração de uma associação tem que estar pronto. Todas as coisas que vão precisar, digamos, tem que estar pronto o Instagram, tem que estar pronto o Facebook, tem que estar pronto o TikTok, a página da associação, né, tem que estar pronta a parte de pagamento, né, tem que estar pronto do lado de cá, no back-end, né, tem que estar pronto lá onde entra os pedidos, tem que estar pronto lá onde está a questão do extrato, né? Onde você fez as primeiras registrações, tá começando a registrar. Eu tenho, Maria, eu tenho os papéis, né, dos primeiros lotes que eu anotei. Então, era um papel assim, então eu fui anotando lote 1, lote 2, lote 3, Uhum, lote 4, né? E aí eu botava o peso, né? A gente botava as informações. Aquilo ali já era um controle de qualidade, né? perfeito. Então, hoje a gente chegou ao ponto, e aí depois de 10 anos, né, a gente conseguiu chegar à garantia da qualidade, que já é algo que
passa, né, de um controle apenas. Então, esse aprimoramento, ele é uma questão de tempo. Perfeito. Né? Então, as associações, elas estão começando agora e elas não têm que ter inveja, não têm que almejar é, que o outro diminua. Eles têm que pensar o seguinte: se eu quero fornecer para o Estado ou município, eu vou precisar dar garantia. Né? Então, dar garantia é dizer o seguinte: ele não vaza, ele não está com cor diferente, Uhum. ele não tem mais nem menos do que eu digo que tem, né? E ele se der um efeito negativo, né? Ou se der alguma coisa ruim, você pode ligar de volta e informar isso, a gente vai registrar, a gente vai cuidar. Sim. Então, hoje eu entendo diferente a Anvisa, né? Tá. Hoje eu penso que a Anvisa foi a melhor coisa que aconteceu para a Abrace, né? Porque eu tinha muita reclamação no telefone, né? A gente tinha muita reclamação de pessoas que tinham seu produto com algum tipo de problema e com a rastreabilidade, né, através do saque, a gente conseguiu diminuir isso. Então, a tecnologia que eu acredito que as associações precisam ter básica são as redes sociais, a questão de processo, de caso de banco, Uhum. né, e gestão de pedidos. Né? Eu hoje incluiria dois novos, que é a questão do chat, né, do atendimento. A gente criou o Comply Chat, a gente tem uma plataforma que a gente consegue conectar com o WhatsApp, Uhum. e eles conseguem com o WhatsApp normal, né, e eles conseguem ter o atendimento aos pacientes. E a inteligência artificial, na minha época eu não tinha. Então, assim, eu respondia um por um. É uma loucura. Então, assim, eu respondia 5 pessoas por hora. Tá doido. Ao mesmo tempo que eu estava na panela fazendo o extrato e depois invasando, quando dava 5 horas, limpava tudo e ia para casa. Né? No outro dia de manhã chegava, né? E aí botava tudo dentro das caixinhas, né? Mais ou menos 10 horas ali, botava no carro e ia para os Correios. Né? E tanto fazer isso, eu ganhei uma luxação no braço, que até hoje não passa, e ganhei um neuronoma de morto no pé. Então, de tanto apertar a Ai, embreagem. Né? ai. Então, assim, tudo que eu aprendi foi que eu não conseguiria chegar onde eu cheguei se eu não conseguisse dominar a parte tecnológica. Eu acho que eu só consegui fazer isso quando eu realmente encontrei a solução que eu precisava, que era um RP, né, para a associação que estava pronto para dar os seus, vamos dizer, as melhorias que a gente precisava. Digamos, a gente incluía ali a parte de gestão de cultivo, Uhum. a gestão de produção, a gestão de etiqueta, né? Aí vem a gestão de prescrição, né? E tudo isso a gente foi implantando, né, para que a gente pudesse obter boas práticas, né? Você sabe que minha irmã é autista. O Uhum, primeiro óleo que eu dei foi o da Brás, que foi o óleo que eu uhum, consegui, porque em 2016, 16? Acho que foi 16. Não tinha, e eu tinha trazido em 2015 de uhum. fora, que Sim, foi como eu descobri que dava certo. sim. E aí outro dia eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, você guardou Uhum. a caixinha? Ela, você tá doida, né? Eu falei, nossa, hoje em dia isso Relíquia. seria super legal, porque seria uma relíquia de alguma maneira, né? E aí eu ia te perguntar agora assim, o que que você acha que é mais caro? Porque muita gente que tá começando chega pra gente e fala, mas eu não tenho dinheiro pra isso, mas eu não sei o quê. E é o que eu falo, gente, quando a gente foi começar a cair, a gente também não tinha dinheiro pra um monte de coisa. Uhum. Mas você tem que fazer algumas escolhas. O que É. que é mais caro? Não investir em tecnologia no começo ou investir em tecnologia? Uhum. A gente, a Comply, a gente ajuda as associações, né? A gente dá um prazo aí de 3 meses, às vezes 6 meses. Já dei até um ano para uma associação, né? Nossa. Tem associação que nunca pagou, então a gente tem o cuidado de que algumas entidades, realmente, quando começam, elas não têm de onde tirar. E geralmente o fundador, ele já está capengando, né? Para administrar, para manter o aluguel, para manter a energia. Né? Uhum. Então, o que eu sempre falo é que o, o- as pessoas não entendem que uma associação, é bom uma associação pedir dinheiro, né? É bom uma associação fazer um crowdfunding,
cada 6 meses, né? E tem umas associações que nunca fizeram um crowdfunding na vida, nunca Olha. fizeram uma vaquinha, entendeu? E então a falta de consciência de uma associação, ela pode provocar isso, ela pode provocar que o gestor ele não sabe como fazer que aquilo funcione. Então, alguns pegam recurso advindo de uma demissão ou uma doação de família, um bem, vende para colocar dentro da associação. Então, esse é um grande erro, né? A associação já nasce errada, né? Então, o que, o que a gente pode fazer, e eu acredito que isso é uma tendência do mercado de tecnologia, é permitir com que a empresa possa degustar do produto, né, até que ela ganhe condições de pagar aquela taxa. Perfeito. E me fala uma coisa, o que você está pensando para o futuro da Complisoft com esse mercado? Que eu brinco, trabalhar com cannabis tem que ter coração, né? Porque quanta coisa que muda num curto período de tempo. O que você está pensando de futuro? E a gente vinha, acredito que até um tempo atrás, a gente vinha muito forte na questão da inteligência artificial, e a gente vai continuar nesse caminho, implementando no atendimento aos pacientes, ali na parte do chat, né, a inteligência artificial, o IDE, né, a gente tem o agente que responde, que agenda, que responde durante a noite, durante o fim de semana, ou quando a associação está fechada. A gente também tem planos da gente utilizar servidores de MCP, né, para que facilite bastante algumas atividades nos nossos softwares no futuro. Digamos, a gente tem o Endurance, que é uma aplicação nova que a gente está desenvolvendo. A gente deve estar lançando ali na Expo Cannabis. O Endurance, ele já é mais moderno, ele é microserviço, ou seja, ele é todo fatiado, então ele não é mais monolítico como é o Legacy, né? Tá. O Legacy, ele está mais de 10 tera no servidor, né? Então, assim, o movimento, quando vai crescendo bastante, como ele fica pesado. Então, a gente já está há 1 ano e 2 meses desenvolvendo o Endurance. Ele é todo modular, né? A gente tem módulos de RH, módulo jurídico, a gente colocou módulo de transparência, módulo de compras, módulo de licitação. A gente criou o módulo de comunicação, ou seja, dentro das associações existe comunicadores, então ali eles podem ter todas as informações, acesso à nuvem das fotos, das informações. Por quê? Porque eu já perdi muitas fotos. Então a gente foi criando módulos para solucionar problemas que a gente já vem aprendendo com o tempo, né? Então a inteligência artificial, literalmente, e plataformas novas com soluções é o nosso futuro. Mas dessa semana para cá, de uma semana para cá, né, eu tive o aniversário da Brás, e algo naquele dia tocou muito com o meu coração. A gente fez um evento social, ao invés de festa. A gente fez um evento social, a gente naquele dia forneceu óleo gratuito, sem nenhuma taxa, e nenhuma taxa para a associação. E nem a consulta médica. Então, o paciente ele estava vendo na televisão que ele ia poder ter acesso, né? E aí eles vieram aos montes, mais de 200 pessoas vieram naquele dia, e a gente tinha mais ou menos 20 médicos, né? Desses 20 médicos, 18 médicos eram telemedicina. Caramba! Né? E 2 médicos presencial. E o que aconteceu? Os 18 médicos que estavam querendo prestar gratuitamente o atendimento, eles queria usar o Teams, o outro queria usar o Meet, e o outro queria usar o Zoom, e o outro queria usar o WhatsApp. Né? Então, assim, foi uma loucura. A gente correndo para as salas, colocando os computadores para os médicos se atender, e a gente acabou que no final do dia, 8 horas da noite, a gente ainda não tinha atendido ainda nem a metade. Não. Aí foi quando eu cheguei em casa muito cansado e assim, bem, bem, bem triste, porque eu senti que todo mundo queria fazer o melhor, mas a gente não tinha algo que resolvesse esse problema. E aí eu tive um momento eureka, né? Eu disse, gente, e se a gente fizesse
um Uber de médicos e esses médicos pudessem abrir a câmera no aplicativo e atender na hora, a gente tinha conseguido atender os 200 pacientes. Né? Cada um teria, porque a maior parte do tempo do médico, ele perdia tempo, era colocar a pessoa na sala e a pessoa sair. Então, literalmente, a gente demora uma consulta. Opa! Né, para se arrumar, para ligar o aplicativo, para ligar o celular, para abrir a pasta do iClinic, para o Datorale, aquela coisa toda. Né? E a pessoa tem que se deslocar. Né? Com o evento da Abrace, eu percebi que a gente tinha mais uma dor. Né? E aí, de manhã, eu acordei decidido, né, a fazer uma solução. Chamei minha equipe, e aí nasceu uma ideia, e a gente batizou ela de Prescrify, né, prescrify.app. A gente criou uma solução em 30 dias. Caramba! Né, isso, mas ela está ainda no seu formato beta. A gente lançou agora no evento aqui na Medical Cannabis Fair. Esse evento foi como se fosse um teste, até porque eram médicos que estavam ali e a gente queria ouvir nos médicos, né? O que eu pensei sair apredejado do evento. Né? E então a gente criou a ideia da cabine para o evento, né? Então a gente criou uma cabine, a gente conseguiu um equipamento que mede pressão, saturação e temperatura. Né? A gente conseguiu colocar o software, uma tela ali, e foi de teste e foi muito bem recebido. Aliás, foi altamente percebido. Inclusive o investidor já quis comprar o sistema. Caramba. Sabe? Eu saí correndo de lá, né? E a gente literalmente lançou algo para o público, né? Então a gente já publicitamos a empresa, já registramos a empresa, já a parte toda autoral, como chama? De copyright foi feito. A gente tem agora, eu acredito que em mais 60 dias a gente deve estar inaugurando, primeiramente lá na Abrace. A gente está fazendo o teste 1 com a quiosque da Abrace. A gente encomendou uma quiosque para a Abrace, então a Abrace vai ser a primeira a testar, né? E se der certo, e aí você pode me perguntar, mas Cassiano, e os médicos, eles vão estar online? Eu digo que sim, né? Por quê? Porque o que eu percebo, a demanda por pacientes é maior do que a de pacientes por médicos. O que os médicos que não prescrevem ainda, mas desejam prescrever, é muito maior do que os médicos que prescrevem. Então, Sim. Existe hoje 500 mil médicos no Brasil, 500 mil de médicos, e a projeção com quase 326 novas universidades de medicina, você tem aí quase que 1 milhão de médicos de projeção para 2030. Mentira, não sabia disso não. Só que eu não estou falando de um aplicativo apenas para médicos, tanto que ele é de prescrição. Né? Então, a gente vai atingir tanto quanto os veterinários, quanto outras profissionais de saúde, né? Tanto quanto psicólogo, a gente tem espaço para terapeutas. Então, o futuro é a gente transformar a medicina humana, não colocando a inteligência artificial, né, onde o humano faz melhor. A gente pode colocar, e aí eu quero fazer isso, colocar a inteligência artificial na parte de trás, auxiliando o médico na questão de diagnósticos, interpretação de textos, interpretação de exames. Né? Então, o médico que adquire o plano prêmio, ele já tem algumas soluções que ele vai poder se beneficiar, facilitar o seu trabalho. Eu estou muito focado também a melhorar a qualidade de vida dos médicos. Teve um médico bem jovem que me falou que ele gosta de atender durante a noite, né? Entendeu? E ele gosta de ir para a praia durante o dia. Então, se ele vai para a praia durante o dia e ele à tarde descansa e ele pode atender de 6 da noite até as madrugada, ele vai poder atender. Né? Qual era a dificuldade? Era porque a gente tinha que agendar alguma coisa. Sim. Então, o fato de agendamento é algo que é cultural. Né? Agendar algo que a gente precisa agora, para mim não faz sentido, e eu sofri muito com isso. Eu praticamente todo dia, 1 ou 2 pessoas me pedem um médico.
Uhum. Então eu passo o número do médico e ela tem que conversar com o médico não responde. Alguns médicos têm um secretário, Sim. né? Então, assim, eu tenho que mandar o e-mail, o telefone do secretário, porque se eu demandar do médico, ele vai ficar chateado comigo. Ah, sim. Né? Então, eu mando da secretária, a secretária não responde. Né? Aí o secretário, quando responde, ou quando não é uma inteligência artificial, às vezes, geralmente é um robô. Né? Até agora, não tem um médico que resolveu o problema com inteligência artificial que eu conheça. Não, nem Então, eu. eles são robôs. E aí, volta a responder você daqui a pouco. Então, é difícil a jornada de paciente, entendeu? E é difícil a jornada dos gestores. A gente está o tempo todo tendo que, ou paparicar, ou tendo que abraçar, ou tendo que eu não digo tendo, né? Eu digo que naturalmente a gente precisa de médicos. Né? A gente não faz isso para ter esse benefício de volta. E acredito que é uma premissa, né, de um bom gestor, de uma entidade, é que a gente não tem que se meter na parte de médicos. Né? Os médicos têm que prescrever o nosso produto porque o nosso produto é bom, é qualidade, a associação entrega rápido, né? Mas a gente precisa dos médicos. Sim. Né? Então, hoje, com a quantidade de mais empreendimentos, de opções, vendida até na farmácia, existe uma indústria que nasce, que tem já recurso, que são os laboratórios, os grandes laboratórios que têm recursos de outros produtos que eles podem ali ter um batalhão de representantes comerciais, né, visitando os médicos nos mais confins do Brasil. E isso está ocorrendo. Tá Então, muito. pois é, então assim, a gente. E aí, muitos médicos que começaram a prescrever lá no início, ali 2018, 2019, 2020, que foram médicos ali no início da Abrace, atenderam mais de 1.000 pacientes, 2.000 pacientes de lá para cá, e eles ganharam muita expertise. Então, o que é que eu percebo? As associações, e aí eu falo todas as associações, são escolas para esses médicos. As mães eram as professoras, que ensinavam o médico como prescrever, e qual sintoma, e qual o efeito, e o que é melhor para quê. Então, o que a gente aprendeu, a gente repassou. Então, hoje os médicos, esses mesmos médicos, eles não querem mais que fazer uma consulta com valor mais em conta, né? Porque eles acreditam que eles já trabalharam muito, né? E é cansativo e que não vale mais aquele valor. Eu quero um valor mais alto. Claro. Né? E é justo, não é injusto. Né? Só que quem está começando e quer a mesma oportunidade que aquele médico teve, não tem. Né? Então tem que se aliar a uma associação. Como eu conheci um médico no evento, um médico muito jovem e autista, inclusive, exato, Legal. neuro, um médico que é neurotípico e já prescreve o óleo há 2 anos e tem tido benefício próprio e benefício dos seus pacientes, né, que também se beneficiou das associações, como a Abrace. Que legal. Então, não existe. E ele achou a melhor coisa que ele já viu naquele evento. Né? Ele ficou assim, maravilhado, porque ele disse: Poxa, Cassiano, finalmente eu vou poder me concentrar em outras coisas. Né? Porque concentrar em. Aí eu não falo a palavra pescar, né? Eu não falo a palavra prospectar, né? A gente não eu estou no Google, eu faço anúncio, eu faço vídeo, eu faço, né? E finalmente a gente vai ter uma ferramenta que a gente basta dizer, olha, você baixar um aplicativo igual o Uber, você baixa e você como médico, você faz a sua conta, né? Você faz a sua verificação do seu CRM, uma vez que sua conta é aprovada, aí você vai ganhar inclusive um wallet, e aí você vai poder, inclusive naquele wallet, ter todos os seus recursos advindos da sua profissão naquele wallet que você vai poder transferir para sua conta bancária. Né? Maravilhoso. E aí, tanto isso que você. Tanto a questão do pagamento, mas também a questão do acompanhamento. Né? A gente está bem focado em ficar entre
o atendimento e o pagamento. A gente não quer adentrar na parte da consulta, Tá, na parte do prontuário, tá, na parte da emissão da prescrição. tá A ótimo. gente não quer, a gente quer ser um hub para todas as empresas, e aí eu falo iClinic, Doutora Aurália, Zaya, Caiadoc. Cardoc, entre outras, né? A gente quer que vocês usem nossos serviços e sendo parceiros, sem passar um por ótimo. cima do outro. Tanto que a prescrição, a gente espera que a prescrição ela possa ser feito o upload, né? Pelo menos no início a gente deve fazer upload. Eu tenho pretensão no futuro, com a saída da prescrição digital da Anvisa, a gente cria alguma nova solução que a gente possa interligar, e aí acaba a geração de papel, né? Que eu acho que é o futuro. Ah, eu acho também. Até porque hoje em dia eu recebi outro dia um pedido de exame por aquela Mevo. Sim. E aí eu não sei por que eu fui fazer o exame. Quem disse que eu achava o link? Uhum. Aí eu fiz o quê? Joguei Mevo na busca do celular. Veio o SMS. E falei, ai, graças a Deus. Sim. Hoje em dia tem que ser assim, gente. Como é que eu vou lembrar se isso veio por um WhatsApp, se tá no meu e-mail? Cada um de nós tem tantas contas. Sim, sim. Não, mas muito legal. E aí eu vou, pra gente fechar aqui nosso bate-papo, queria te perguntar o que você acha que vai acontecer. E aí eu sei que agora é um chute, tá? Porque não temos bola de cristal ainda, mas a gente anda melhorando nossas projeções. O que você acha que vai acontecer nos próximos 2 a 5 anos com a cannabis medicinal do Brasil? Eu acho que ela vai ser regulamentada, ela vai ter um projeto de governo. Eu acredito que o governo foi forçado, e foi nesse governo, independente de bandeira, Sim. foi forçado pela justiça. Eles não obedeceram à decisão do STF proferida pela Abrace, para que a Anvisa regulamentasse, mas o STJ foi incisivo nisso. Então, assim, obrigou que o Estado fizesse um plano, né? Então, eu acredito que esse plano, ele em 1 ano, 2 anos, ele é aprovado. Eu acredito que seja aprovado depois da eleição, não antes, né? Então, eu acredito que aí 2 anos, né? Uma vez que é aprovado o plano, eu acredito que a gente vai precisar de mais 1 ano ainda para implantar, né? Eu já ando assim pensando como vai ser no futuro a questão da rastreabilidade. Então, assim, eu já acredito que o governo federal deve estar abrindo licitações para alguns sistemas, e a gente até estava pensando em criar uma solução para que o governo federal possa utilizar, assim como é nos Estados Unidos, através de aplicativos de empresas privadas que fazem um aplicativo que hoje é o que controla o Metrics, controla todo o movimento de transações de planta do país. Basta que o aplicativo ali exporte para aquele serviço, todos os aplicativos podem exportar, então assim, não é algo só para a gente, mas para todos, para que a gente possa também resolver esse outro imbróglio. Sim. E aí o cultivo nacional, a gente poder dimensionar, e a Caia faz isso bastante, dimensionar o quanto a gente plantou, quantos quilos, quantas toneladas, né, a gente colheu naquele dado ano, naquele dado mês, para a gente poder fazer as análises comparativas e estudar, né? E, inclusive monitorar o quanto de movimento no Brasil a gente já chegou. A gente hoje tem números, e muitos desses números hoje são baseados no Legacy. As informações que a gente tem hoje das associações são baseadas no Legacy. E isso eu acho que grande contribuição que eu consegui dar com o projeto Legacy. Algumas associações que não fizeram parte, né, às vezes eles informam um número que ele não está contabilizado junto. Então, assim, eu acredito que aí 10% a mais no Brasil. Então, hoje no Legacy está mais ou menos 105 mil cadastros, então vou botar aí 120 mil cadastros em associações, que um dia desse era 70, né? Era mesmo. Isso. 2023, 90. 2024, se eu não me engano, a gente tinha projetado 100 e pouco. Isso. Faz sentido, meio de 2005, estarmos em 120. Muito legal. As associações são importantíssimas e são parte, né? Quando eu li o plano de ação,
fiquei muito feliz que o primeiro ponto já são as associações, porque eu falei, bom, significa que quem está escrevendo o texto está lendo o contexto, porque infelizmente sabíamos que, né, alguém reclamou para mim, ai, mas tinha que ter sido publicado final dia 19 de maio. Eu falei, se fosse publicado final dia 19 de maio, teve uma porcaria como quase em 2019 veio. Então que bom! É um pouco mais devagar, mas quem esperou 10 anos espera mais 2, né, gente, para vir direitinho. Com certeza. Eu acho que o que o plano agregou foi observar a problemática. Então, assim, eles prezaram a questão do 0,3, ela não é relevante no projeto. Isso está muito mais atrelado à questão fabril. Então, Uhum. se o produto tem 0,3, ele é considerado um produto menos perigoso. Isso. Apenas isso, mas na hora de cultivo, isso é indiscriminado. O que a gente tem que se focar é a segurança, a rastreabilidade, né, e a produção, né, e armazenamento. Então, essas questões de boas práticas de cultivo, boas práticas de produção, eu acho que é o papel do Estado. E aí a gente pode finalizar, né, dizendo que o que vai acontecer é uma enxurrada de cadastros. E eu tenho dito isso para o pessoal do Ministério da Agricultura. Vocês já estão preparados Preparado. para quando para o servidor cair, né? Então, assim, eu acredito que haverá mais de 9.000 cadastros, né, no Brasil assim que abrirem a permissão, o pedido, né, para autorização de cultivares. Eu já vou me adiantando, a gente já está buscando a questão do cultivar, registrar o nosso cultivar no Renazem. A gente já vem fazendo o trabalho com a Embrapa para que a gente possa ter as nossas sementes reconhecidas aqui e aí o processo ser completo, né? Onde a rastreabilidade vai da semente de verdade, porque hoje a gente não tem a rastreabilidade da semente, geralmente as sementes são totalmente sem nenhum registro, né? Só vem às vezes pelo correio, Sim. né? Mas ou é dado por alguém, por um terceiro que diz que aquela semente tem o que ele diz que tem. Então, assim, alguns botam o próprio nome, né? Uhum. Então a gente vai resolver esse problema. Uma das coisas que eu falo é que ninguém sabe quem veio primeiro. É a mesma história. A galinha ou o ovo, né? É a mesma coisa da semente, né? Uhum. Quando é que a gente vai poder dizer que a semente nasceu aqui? Então, quando vier da Abrace ou quando a gente importar? Porque se a gente for atrás das plantas nativas, que são as plantas do interior do Nordeste, ali, aquela planta alta, magra, né, Uhum. com os camarões ao lado, nada contra. Eu gosto até mais dessas plantas porque elas são muito mais resistentes, mas elas têm uma baixa produtividade e elas não produzem os canabinoides que a gente quer. Sim. Então, como é que vai ser? Então, a gente vai importar a semente e a semente ela vai ser aceita pelo Renasem, vai ser aceito o registro, né? E o Ministério da Agricultura está atrás disso, registrar o cultivar. Então, eu preciso da procedência das sementes, né? E eu não vou ter esse número. Então, como é que a gente começa essa história? É a mesma coisa da proibição. Peraí, doutor, só quer que a gente diga que tem eficácia, mas a gente não pode estudar, entendeu? Então, a gente acaba caindo nesse mesmo paradigma. A gente precisa ter a primeira semente no Brasil. E quem é que vai ter essa primeira semente? É a pergunta que eu falo. A Embrapa vai importar do Uruguai. Beleza, no Uruguai ela está registrada, né? Vai importar da Europa. A Europa ela está registrada, né? Então tá bom. A gente recebe ela como foi feito lá antigamente, quando a Uhum. semente veio para o Brasil, né? E foi espalhada por todas as capitanias, isso em 1850, 1900, é, é, isso no início do século a gente teve as sementes sendo distribuídas no Brasil e no mundo, e essas sementes elas tinham uma outra, vamos dizer, natureza, ela não estava Sim. habituada ao Brasil, e aí ela não se adaptou, né? Então a gente precisa fazer. E aí eu acho que a maior contribuição para o Ministério da Agricultura
sabendo que o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura e outros, e a Anvisa, né, vão estar fazendo essa regulamentação, esse acompanhamento, provavelmente criando um departamento, criando um setor para administrar essa questão da semente. E aí sim, porque a gente está falando, Maria, de cultivo. Sim. E onde começa o cultivo? Né? Na semente. Me disseram que é na semente, mas eu tô com você em todos os problemas. Eu tô feliz pelo tempo extra que a gente ganhou, porque eu falo que a coisa mais importante é quem for escrever o texto, perguntar para quem tá vivendo o drama. Então eu espero que nesse processo os especialistas sejam consultados, porque a gente já viu regulamentações melhores e piores. Normalmente as melhores vêm acompanhadas de uma participação mais ampla da sociedade. E por sociedade eu incluo empresário, pesquisador, técnico, né? Alguém reclamou que foi não sei o que pro mapa, eu falei, tá, que vocês queriam que a Anvisa escrevesse sobre isso, e saiu uma caca, não é melhor deixar o Ministério da Agricultura, que tem agrônomo, biólogo, né? E as especialidades certas. Então, Cassiano, eu não tenho dúvida que nos próximos, muito mais do que 2 anos, você e todo mundo que teve a experiência de pôr uma planta no chão vai ter muito para contribuir. Nós da Caia vamos estar aqui acompanhando, gravando e trazendo essas informações para você. E queria te agradecer, não só pela sua participação aqui, mas por a CompliSoft Abrace continuamente apoiarem esse trabalho. Gente, informação, dado que vocês gostam, não existe sem pessoas como o Cassiano estarem dispostos a abrir algumas coisas, vir para conversas como essa. A gente não chuta, eu falei que a gente não tem bola de cristal, né? Então o máximo que a gente pode fazer é ir perguntando e garantindo que a nossa projeção é a mais fiel à realidade de quem está vivendo. Então, obrigado, Cassiana, obrigado pelo papo. Eu espero que a gente tenha muitos mais como esses daqui para frente. Eu que agradeço. Até o próximo ano, quando eu estiver aqui de novo. Eba, parabéns, muito obrigada. Próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.